capítulo de número 29. Jeremias 29. Jeremias 29, 4. Jeremias 29, 4 em diante diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei eu, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Até aqui. Querido Pai amado, nós te agradecemos desde já, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, possa nessa noite estar falando, Senhor, aos nossos corações, Senhor amado. Que o Espírito Santo possa nos trazer entendimento, discernimento, e que a tua palavra possa encontrar uma terra fértil em nossos corações e produzir os frutos pelos quais o Senhor a tem enviado nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus me deu essa palavra na segunda-feira à noite, enquanto eu orava, lia a Bíblia, e ela falou muito forte comigo. E eu espero que fale com você também nessa noite. E se eu não conseguir acabar ela hoje, eu achei ela um pouco longa, a gente continua no domingo que vem. Mas o texto ele fala, o contexto dele, é o momento onde o profeta Jeremias escreve uma carta ao povo que já havia sido levado cativo para a Babilônia, povo de Deus. Por muito tempo Deus enviou profetas avisando, alertando para que eles mudassem os seus caminhos, para que eles se convertessem verdadeiramente a Deus, ou o cativeiro chegaria, mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Jeremias escreve nessa carta instruções ao povo que está cativo na Babilônia, de como eles deveriam proceder, de como eles deveriam agir e quanto tempo lá eles permaneceriam. Como o texto que nós lemos diz, 70 anos de cativeiro Deus havia determinado sobre eles. E quando nós lemos esse texto, nós logo identificamos e conhecemos o versículo 11, tão conhecido, tão citado, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas não é sobre esse versículo que nós vamos começar a mensagem. Porque enquanto eu orava, eu li esse texto, e o desafio, irmão, do pastor, do pregador, é sempre ler, entender, aplicar na sua vida, para depois aplicar para os demais. Porque se nós só lermos a Bíblia como uma história, e nós não buscarmos aplicar na nossa vida e daqueles que nos ouvem, a Bíblia vai ser apenas um livro de histórias. Mas ela foi feita para nós aprendermos com os erros, com os acertos, com as direções que Deus deixou na sua palavra
para as nossas vidas. E o texto, quando eu lia ele, eu entendi essas instruções de Jeremias, de Deus, através de Jeremias, para o povo, que cabem a nós nos dias de hoje. Porque se nós lemos o versículo 10, coloca o versículo 10 ali, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus deixa claro que havia um tempo que eles passariam na Babilônia. Deus deixa claro que o seu povo passaria um tempo distante da sua terra. Deus deixa claro dizendo: vocês não ficarão nessa terra para sempre. É um tempo de cativeiro, é um tempo que vocês passarão lá, mas um dia eu vou trazer vocês de volta para mim. O dia da visitação vai chegar. E como nós aplicamos isso hoje, irmãos, é muito simples. O dia da visitação, o dia em que nós tornaremos para a nossa casa, que é a presença de Deus, também vai chegar para nós. Nós também passaremos um tempo sobre essa terra, nós também passaremos um tempo longe do lugar de origem, que é a presença de Deus. Nós também passaremos um tempo aqui e chegará o dia que o Senhor visitará cada um de nós, nos levando de volta para si, assim nós esperamos. O Salmo 90:10 diz que o homem, ele chega aos 70, alguns pela sua força aos 80, mas o que passa disso é enfado e canseira. Ou seja, o salmista está deixando claro que nós vamos viver um período nessa terra, mas chegará o tempo em que nós sairemos daqui para nos encontrar com o Senhor. Da mesma forma como esse povo foi levado e por 70 anos eles estavam longe da sua terra, o cristão que conhece a palavra, que entende o propósito de Jesus, sabe que essa não é a nossa terra. Há um lugar preparado por Deus para aqueles que o temem, para aqueles que o servem, para aqueles que o adoram, para aqueles que renunciam. Há uma terra, há um lugar que Deus preparou para os seus filhos ali estarem. Nós passaremos aqui um tempo, mas chegará o dia da visitação do Senhor para cada um de nós. E essas instruções que Ele dá, elas nos servem para nós. Em João 14, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar e voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vós estejais ali também. Jesus está deixando claro que Ele foi preparar lugar, que na casa do nosso Pai há muitas moradas. E quando eu li esse texto, quando nós lemos um versículo como esse, e não paramos para pensar, nós acabamos não entendendo o que Jesus está nos ensinando. Quando eu li ele, quando o Espírito Santo me trouxe esse versículo, enquanto eu meditava na palavra na segunda-feira, o Espírito Santo me fez entender que assim como um pai e uma mãe, quando estão esperando um filho, eles já têm casa, mas eles preparam um quarto, eles preparam um lugar especial para aquele filho. Por isso Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, mas eu vou preparar um lugar especial para vocês. Porque nós somos escolhidos não pelo homem, nós somos escolhidos por Deus. Jesus está dizendo: eu vou, lá tem lugar para todo mundo, mas eu vou preparar um lugar especial para vocês. Porque Ele, irmãos, Ele nos escolheu, como Ele mesmo disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. O nosso tempo aqui, você querendo ou não, ele vai se findar. Chegará o dia da visitação, seja com 70, seja com 80, seja com 20, seja com 30, esse dia vai chegar. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos instruindo. Assim como Ele instruiu esse povo, enquanto eles estavam naquela terra, eles deveriam seguir as instruções que Deus havia dado. Da mesma forma, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, precisamos seguir as instruções que Deus tem para as nossas vidas. Quais delas? Versículo 5 primeiro. Diz assim: edificai casas e habitai-os, plantai jardins e comei do seu fruto. Tem outras traduções, a NVI diz: plantai
um pomar, se eu não me engano, e comei do seu fruto. Eu vou falar um pouquinho sobre as duas traduções, mas primeiro ele diz, edificai casas. O que é edificar? Deus está dizendo para eles, vocês vão para uma terra, vocês vão construir casas e vão habitar, mas um dia vocês vão embora e vocês vão deixar essas casas lá, porque eles não podiam levar. Para nós, irmãos, eu entendi, o Espírito Santo me deu o entendimento de o que é para nós essa instrução de Deus. É o legado que nós vamos deixar. Nós estamos aqui construindo para deixar um legado para aqueles que aqui vão permanecer. Como nós queremos, como você quer ser lembrado o dia que você partir dessa terra? Talvez muitos deles seriam lembrados por ir embora e deixar uma casa bem feita, uma casa bem acabada. E como nós seremos lembrados o dia que nós, da visitação do Senhor, o dia que nós sairmos dessa terra? O que dirão os nossos filhos? O que dirão os nossos pais? O que dirão aqueles que nos rodeiam? Qual é o legado que nós vamos deixar? O que as pessoas dirão de nós quando nós daqui partirmos? Eu posso te dizer que é mais fácil deixar uma herança do que um legado. Mas a herança, ela se consome, ela se esquece, porém o legado ele permanece. Porque a herança se constrói fora, o legado se constrói dentro. O que nós vamos deixar? Nesse mundo que hoje ensina que o importante é eu viver, eu aproveitar. O que nós vamos deixar? O que nós temos construído para aqueles que nos rodeiam? O que talvez os seus pais diriam se você hoje partisse? O que seu esposo, o que a sua esposa, o que você deixaria de legado para que eles pudessem olhar e reconhecer o que você fez, o que você deixou? Eu não quero ser reconhecido pelos meus filhos por um pai que apenas deixou um sítio ou um carro como herança. Eu quero que os meus filhos possam, um dia que eu partir, dizer: o meu pai tinha intimidade com Jesus. Eu quero que eles possam dizer para os seus filhos: o avô de vocês tinha um amigo chamado Espírito Santo. Porque é isso que vai mudar a vida deles verdadeiramente. É aquilo que nós apresentamos, é o nosso testemunho, a nossa intimidade com Deus. O que aqueles que nos rodeiam veem em nós? Como os nossos filhos nos veem como homens e mulheres de Deus, como um homem e uma mulher que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que se preocupa em adorar e a servir a Deus. Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é a história que nós estamos escrevendo? O que eles dirão de nós? Os meus filhos, eles sabem bem, eles são adolescentes, jovens, como qualquer um deles, já cometeram os seus erros, e diante dos erros eu sempre disse para eles: vocês acham que o pai e a mãe oram tanto e Jesus não ia falar o que está acontecendo? Para que eles entendam e saibam a importância de ter intimidade com Deus. Um dia o Davi ainda era mais pequeno, tinha um problema na escola, e a gente foi conversar, eu e ele. Depois ele chegou para a pastora e disse: parece que o pai estava lá na escola. Ele falou: tudo que eu estou passando, tudo que está acontecendo lá. É esse exemplo que eu quero deixar para os meus filhos. De alguém que tem intimidade com Deus. De alguém que não é pastor só na igreja, de alguém que não ora só por causa da igreja, de alguém que não serve a Deus só por causa de um chamado. Porque o maior chamado que há sobre a minha vida é pastorear os meus filhos, a minha casa. O que nós vamos deixar? O que as pessoas que trabalham conosco vão falar? O dia que nós partirmos. Deus está nos instruindo: construa um legado, uma vida, algo que vai atingir, que vai ressoar por gerações. Que vai fazer a diferença na vida das pessoas, daqueles que nos rodeiam.
Não seja egoísta ao ponto de pensar só em você ou dizer, não, eu estou deixando uma herança. A herança acaba. Mas uma pessoa que tem intimidade com Deus, que aprendeu a ter intimidade com Deus, isso ela nunca vai esquecer. E ele continua dizendo no versículo 5, edificai casas e habitai. Habitar as casas edificadas. O que eles encontravam habitando nas casas que eles construíam? Eles encontravam refúgio, proteção, segurança. E isso é o que nós encontramos na palavra de Deus. Descanso, refúgio, que nos dá descanso. Habitar é tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós. Não o que um homem falou, não o que um profeta muitas vezes fala na empolgação, mas a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Nela nós podemos confiar. E precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos disse. Mateus 28, 20, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos uma facilidade muito grande de tomar posse dos problemas, das dificuldades, e não daquilo que a palavra nos ensina. O Salmo 27, 10, ele diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, ele diz, o pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. É disso que nós precisamos tomar posse. É disso, são essas palavras que precisam habitar dentro de nós. É isso que nós precisamos viver ainda nessa terra. É isso que vai facilitar, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer a viver sobre essa terra até o dia em que nós seremos visitados pelo Senhor. É isso que nos fortalece diante das dificuldades. Isaías 43, ele diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Habite nas promessas de Deus e não nas dúvidas, no medo, nos pensamentos negativos. Comece a habitar verdadeiramente na presença de Deus. E ele continua dizendo, plantai jardins e comei do seu fruto. Plantar um jardim. Eu que trabalho de pedreiro, eu faço casas. Mas plantar um jardim é responsabilidade do dono, porque ele vai plantar, ou vai pelo menos mandar plantar o que ele gosta, o que ele acha bonito. E eu entendo, irmãos, que plantar um jardim é tornar melhor o lugar da nossa habitação. Porque uma casa, por mais bela que seja, sem um gramado, sem um jardim, sem algo para enfeitar, falta alguma coisa. E o Espírito Santo está nos dizendo, comece a tornar melhor o lugar que você habita. É sua responsabilidade. É responsabilidade do dono da casa plantar ou mandar plantar um jardim na sua residência. E Deus está dizendo, vocês são responsáveis por tornar melhor o lugar que vocês estão enquanto vocês estiverem nessa terra. Nós temos a capacidade de tornar da nossa casa, da nossa vida, o céu ou o inferno. Nós escolhemos. As nossas escolhas vão nos levar a ter uma casa, um lugar, um trabalho de paz, de tranquilidade ou não. Não dá de esperar um jardim de flores plantando mato. Oséias 8, 7, ele diz, aquele que semeia vento vai colher tempestade. Não tem como. Se nós queremos um jardim na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, nós somos responsáveis por plantar. Nós somos responsáveis por fazer a diferença. Tudo que Deus está falando para eles aqui não era nada que Deus ia fazer, mas tudo era responsabilidade deles, edificar casa, habitar, plantar um jardim. Era responsabilidade deles, assim como é nossa. Muitas vezes a minha vida se torna um inferno muito por aquilo que eu planto ou por aquilo que eu deixo de arrancar, que já deveria ter arrancado. Mas continua produzindo no meu coração, continua frutificando no meu coração. Coisas que já deveriam ter sido arrancadas e que estão ocupando o lugar de plantas, de algo novo que deveria ser plantado no nosso coração, na nossa vida. É responsabilidade nossa.
A tradução NVI, se eu não me engano, ela diz plantar, eu acho que é a NVI que diz plantai um pomar e comei do fruto. A NVI, dá uma olhada. Mas ela diz plantai e comei do fruto enquanto estiver naquela terra. É a responsabilidade nossa plantar. Muitas vezes nós queremos colher coisas boas, nos alimentar de coisas boas, mas nós não plantamos. Nós só queremos desfrutar daquilo que Deus pode fazer. É nossa responsabilidade. Você quer colher coisas boas, comece a plantar coisas boas. Almeida. É nossa, Deus está dizendo para aquele povo, plantem e comam. É nossa responsabilidade plantar e comer. É nossa responsabilidade, irmãos, nos enchermos do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos esperando muito de Deus, sem nos entregar, sem nos dedicar, sem nos render a Deus. Na semana passada eu ia embora de moto e sempre que eu vou, é comum, até pensei em escrever um livro mais para frente, de tantas coisas que Deus fala quando eu estou andando de moto. Porque eu estou ali falando com Ele, e eu estava recitando e meditando no Salmo 23. Salmo muito conhecido. E quando eu estava recitando e meditando no versículo número 5, onde ele diz que Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ele diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, o Espírito Santo falou ao meu coração. Quer transbordar? Seja cheio da presença. Ele diz, unge, a unção significa aprovação, presença. Nós muitas vezes queremos o transbordar de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a empresa, sobre o casamento, sobre a família. Nós queremos ver o transbordar de Deus, mas Ele está dizendo primeiro a presença. Primeiro a presença, e a presença vai fazer com que o cálice venha transbordar. Nós queremos o transbordo, as bênçãos de Deus, todos queremos. Mas quando nós somos ungidos, quando nós somos cheios da presença, esse transbordo vai acontecer naturalmente. Porque não é pela nossa força ou capacidade, mas pela presença de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que um culto como esse não é para que as pessoas venham. É para que a presença venha. E a presença vai trazer as pessoas. Porque se a presença não vier, não vale a pena as pessoas irem. Assim é na nossa casa, na nossa vida. A presença vai trazer a bênção que você precisa. A presença vai trazer a cura, o milagre, aquilo que você precisa. Porque nós lemos a Bíblia, aonde Jesus chegava, o mal tinha que sair. Não havia uma competição. Que nós possamos entender, você quer um transbordar sobre a sua vida, comece a plantar a presença do Senhor na sua vida, na sua casa. Comece a clamar pela presença dEle. Porque mais do que o milagre que você busca, você precisa da presença dEle. E o transbordar de Deus virá sobre a sua vida. Depois ele diz, no mesmo verso, ele diz, comei do fruto. O que é comer o fruto? É desfrutar. Desfrutar do trabalho, comer do fruto, daquilo que plantamos. Nós devemos ser prudentes, sim, mas avarentos não. Escravos não. Precisamos plantar, trabalhar, colher, mas também desfrutar do trabalho das nossas mãos, desfrutar do nosso suor, daquilo que nós plantamos. Eclesiastes 3:22 diz assim, por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Quantas pessoas, irmãos, são avarentas? Trabalham para guardar e não aproveitam, não desfrutam com a família. Não vão dar uma viajadinha, uma passeadinha. E o Senhor não quer que nós sejamos assim. Você está trabalhando,
Você está lutando? Seja prudente, sim. Tenha uma reserva? Tenha. Mas não se torne escravo disso. Nós precisamos entender e construir não apenas uma herança, mas deixar memórias para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa. E não apenas guardar, ser avarento, porque a avareza também é pecado e vai tirar muita gente do céu. Nós precisamos, Deus está dizendo, você vai passar 70 anos nessa terra, plante, desfrute, aproveite daquilo que o seu trabalho, o seu suor vai conquistar. Não seja apenas alguém avarento, que não gasta R$1, que não aproveita, que não desfruta, porque tem medo. Medo do que se nós confiamos em Deus? O medo pode até vir, quantas vezes vem, senão não vou gastar, não, mas é Deus quem supre. É Deus que abre porta onde não tem, não é isso que nós pregamos, não é isso que nós falamos. Então, passe a desfrutar um pouco. Passe a desfrutar com as pessoas que você ama. Passe a aproveitar com os seus filhos. Eu sempre digo isso, irmãos, para fazer uma criança feliz só precisa de um picolé, não precisa de muita coisa. Vá comer um lanche com a sua família. Vá num lugar diferente com a sua família. Tem muitos lugares que você não precisa nem gastar. É só a gasolina. Deus está dizendo, você vai viver 70 anos nessa terra, 80, 60. Desfrute. Aproveite. Isso não é pecado. Não é pecado você ser feliz. Não é pecado você desfrutar do trabalho das suas mãos, do seu suor, do seu trabalho, honrando os seus compromissos, sendo prudente, sim, mas não sendo escravo daquilo que você tem produzido. Porque, como já diz o ditado, e muita gente vai viver isso, que o pai inventa quando é um negócio, o filho ganha dinheiro e o neto leva à falência. Por quê? Porque muitas vezes um pai, uma mãe, eles não desfrutam com os filhos. E quantas vezes nós vemos isso? Depois a herança ela é derretida em pouco tempo porque não aprenderam a valorizar. Agora, quando um pai e uma mãe trabalha, conquista, é abençoado por Deus, mas ensina os seus filhos a desfrutar, a guardar, a ser prudente, quando eles partirem, é esse legado que os filhos terão. Deus está dizendo, coma do fruto. Depois ele diz assim no versículo 6, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Deus estava dizendo para aquele povo, não permitam que vocês venham diminuir sobre a terra. Vocês vão passar um tempo, multipliquem-se. Da mesma forma o Senhor fala para nós. Nós vamos passar um tempo sobre essa terra. E eu não estou falando de filhos físicos, mas espirituais. Multiplique o povo de Deus. Multiplique os filhos para Deus. Gerar filhos para Deus. Nós muitas vezes estamos como eles, cativos, com problemas, dificuldades, mas não podemos parar de gerar. Não podemos parar de gerar filhos para Deus, de anunciar a palavra, de fazer com que o povo de Deus cresça e não diminua. E existem vários motivos, irmãos, falando de uma forma espiritual, que nos impedem de gerar filhos. Porque um filho ele só é gerado através da intimidade do casal. Sem intimidade não há filhos. Eu até comentei isso com os jovens. Pode ser o casal mais belo, pode ser o casal mais perfeito, eles podem se dar muito bem, mas se eles não tiverem intimidade, eles não terão filhos. Trazendo para o lado espiritual, pode ser o melhor cristão, pode frequentar todo o culto, pode cantar junto com o irmão, pode ouvir a palavra, mas se não tiver intimidade com Deus, não vai gerar filhos para Deus. Os filhos são gerados através de intimidade. E se nós não tivermos intimidade com Deus, nós nunca vamos gerar filhos para Deus. Quanto tempo nós estamos sem gerar um filho para Deus? E algo interessante, eu assisti a um
podcast de um pastor, ele é pastor, psicólogo, porque como pastor a gente precisa se inteirar de um pouquinho de vários assuntos, porque não é só a Bíblia. E ele, como pastor, ele disse que ele atende muitos casais jovens no consultório dele, com brigas, discussões. E ele disse que a primeira coisa que ele pergunta é: como anda a intimidade de vocês? Porque, segundo ele disse que um casamento, para que ele possa durar, um casamento para que eles se conheçam, ele disse que é necessário que o casal tenha intimidade pelo menos 3 vezes por semana e uma vez bem feita. E ele disse que os casais de hoje chegam lá brigados, e ele pergunta, eles dizem: a gente tem intimidade uma vez a cada 15 dias. E ele pergunta: mas por quê? E eles dizem: porque quando a gente vai deitar, cada um pega o celular e vai responder uma mensagem, fazer outra, a gente acaba dormindo e esquece e vai passando os dias. Enquanto ele falava aquilo, o Espírito Santo falava: o meu coração não é diferente com os filhos espirituais. As pessoas têm se perdido nas telas e não têm mais intimidade com Deus. As pessoas não têm percebido que elas têm dormido sem intimidade com Deus, sem orar, sem ler uma Bíblia, sem jejuar. Você nunca vai conseguir gerar nada, nem um filho para Deus, sem intimidade com Ele. Da mesma forma como ele diz aqueles casais jovens, o que se dizia para as pessoas mais velhas, como por exemplo meu sogro, eles são 16 irmãos. Qual que era o ditado que se dizia? Eles não têm TV. Não tem TV porque não tinha distração. Hoje não é diferente. As pessoas não geram porque elas estão distraídas. Não tem tempo para ter intimidade com Deus. Não tem tempo de orar por alguém. Não tem tempo de saber o que Deus está pensando, o que Deus está querendo. Porque não tem intimidade. Porque as distrações do dia a dia têm impedido que elas tenham intimidade com Deus e possam gerar. E Deus está dizendo: vocês vão passar 70, 80 anos nessa terra. Não pare de gerar filhos. Deus espera de nós filhos espirituais, filhos para Deus. Nós precisamos voltar a um lugar de intimidade com Deus. Mal entenda, não adianta você dizer assim: ah, mas eu estou pedindo a presença de Deus. A presença de Deus não virá. Porque não foi a presença que foi embora, somos nós que saímos do lugar da presença. Somos nós que saímos do lugar de intimidade. Por isso Jesus diz lá em Apocalipse: lembra-te de onde caísse e volta. Volta ao primeiro amor. Nós precisamos voltar àquele lugar de oração, de intimidade, de confiança, de busca, para voltar a gerar. Ou nós seremos eternos, estéreis, espirituais. Nunca gera nada para ninguém. Nunca gera nada para Deus. E o versículo número 7, ele diz assim: procurai a paz da cidade para onde vocês se transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Está sobre nós, irmãos, a responsabilidade pela paz de onde nós estamos. De orar pelo lugar onde trabalhamos, de orar pela casa em que moramos, de orar pela igreja que frequentamos, de orar pela cidade que nós habitamos. É uma responsabilidade nossa enquanto nós estamos aqui. Não adianta só reclamar. Ah, porque o meu trabalho é isso, porque é aquilo. Ore. Ter a consciência de orar para que o trabalho onde eu esteja seja transformando. E ter a consciência de que eu não seja o problema lá dentro. Ter a consciência de como está a minha vida com Deus. Porque talvez, apenas talvez, alguém possa orar e dizer: Senhor, que o problema dessa empresa vai embora. E talvez eu ganhe a conta, talvez o problema lá seja eu. Porque nós sempre vimos o problema nos outros. Mas talvez o problema seja eu, que deveria estar lá representando a Jesus, honrando a Jesus, sendo um homem, uma mulher de Deus. E não estou sendo. Nós precisamos ter essa consciência de como está a nossa vida com o Senhor, para que nós não sejamos o problema do lugar onde nós habitamos.
Porque eu já vi pessoas dizer, mas o lugar onde eu trabalho é o inferno, mas ela mesma fez daquele lugar um inferno, com tanta fofoca, com tanta intriga. Se ela orasse, Deus que mande embora quem dá problema, ela ganharia. Nós precisamos ter também essa consciência de como está a nossa vida com Deus. Se o problema que eu estou vivendo não é causado por mim mesmo, se não sou eu o problema da minha casa, do meu casamento, do meu trabalho, da minha empresa, se não é a minha falta de intimidade com Deus, porque a falta de intimidade vai gerar em mim uma insensibilidade à voz do Espírito Santo. Ele está dizendo, ore pelo lugar. Todas essas instruções são de responsabilidade nossa, de viver e de colocar em prática. É minha responsabilidade construir um legado. É minha responsabilidade tomar posse da palavra de Deus sobre a minha vida. É minha responsabilidade tornar a minha casa, a minha igreja, a minha cidade, o meu trabalho um lugar melhor. É minha responsabilidade plantar para que eu possa colher. É minha responsabilidade comer dos frutos do meu trabalho. É minha responsabilidade gerar para o reino de Deus filhos e filhas. É minha responsabilidade orar pela minha casa, pelo meu trabalho, pela minha igreja. É minha responsabilidade. Enquanto eu estiver aqui, são coisas que Deus não vai fazer nem por mim, nem por você. E no versículo de número 11, ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Eles achavam que era o fim, mas Deus estava dando instruções para eles, dizendo, os meus pensamentos para vocês são pensamentos de paz. Poderíamos aqui dizer pensamentos de prosperidade, de restauração, de reconciliação, de mudança, de cura. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Mas nós não podemos esperar apenas que Deus faça. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer. Porque se eu não edificar, irmãos, eu não vou ter casa para habitar. Se eu não habitar, outro vai habitar. Se eu não tomar posse daquilo que Deus tem, outro vai tomar. A obra de Deus, as coisas de Deus, elas não vão parar. Quando eu entendo, eu paro de sofrer e começo a obedecer. E a obediência vai gerar milagre. Versículo 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Quando nós entendermos a nossa responsabilidade como cristãos, nós vamos orar, como o texto diz. Deus vai ouvir. Quando nós entendermos a nossa posição diante de Deus, que somos pecadores e precisamos reconhecer a sua graça, a sua misericórdia, que nós não somos melhores uns do que os outros, mas estamos todos no mesmo barco, caminhando em direção a Cristo. O salmista já disse que um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido, Deus não rejeita. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Reconhecer quando estamos fracos, quando estamos desanimados. Reconhecer diante de Deus que somos dependentes dEle. Que muitas vezes não temos força para edificar uma casa espiritual, não temos forças para gerar, para que Ele venha nos fortalecer. Não sejamos, como diz o crente Gabriel, eu nasci assim, vou vivendo assim, e se não cuidar vai para o inferno assim. Seja alguém que teme a Deus, seja alguém que busca a Deus. E para nós encerrar o versículo 13, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, não um coração duvidoso, não um coração dividido, mas todo o coração disposto a buscar a Deus. Um coração entregue, independente das circunstâncias, independente das situações. Entenda nessa noite que enquanto você estiver aqui, você é muito
Eu sou muito responsável por aquilo que eu estou vivendo. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, se nós, diante de um problema, nós nos rendemos verdadeiramente a Cristo, clamarmos, se Ele não fizer aquilo que nós estamos precisando, Ele vai nos dar uma direção, Ele vai falar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar, porque muitas vezes Ele não vai nos tirar do vento, mas vai nos ajudar a passar por ele. Então entenda que o problema não está em Deus. Quer viver bem sobre essa terra, como todo mundo quer? Siga as instruções do Espírito Santo para a sua vida. Comece a refletir, comece a mudar aquilo que precisa ser mudado. Volte a gerar para o reino de Deus. Volte a ter intimidade com Deus. Volte a tornar a sua vida e a vida daqueles que te rodeiam melhor, mais fácil e não mais difícil. Porque aquele que semeia vento só vai poder colher tempestade. Não há outro caminho. Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa noite.